Olá, eu sou a Mabu e agora eu vou mostrar como eu fiz estes maravilhosos pãezinhos pretzels. Eles são bem fofinhos e vão muito bem com cachorro quente. Então, comece pegando uma panela e adicione uma xícara de leite. E tente não fazer sujeira, né? Eu já comecei bem. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Mas enfim, limpe a sujeira. As coisas acontecem mesmo na cozinha, é super normal. Adicione também meia xícara de água. 1/4 de xícara de açúcar mascavo e 2 colheres de sopa de mel. Só vai coisa boa aí, só vai coisa boa, só pode ser uma receita boa. Não tem como dar errado. Aí nós vamos aquecer essa mistura em fogo baixo. Por que fogo baixo? Porque nós vamos usar essa mistura para fazer nossa esponja. Então você vai aquecer, mas não vai aquecer muito não. Se você tem um termômetro, você vai chegar até no máximo 40 graus Celsius, que é aquela temperatura que quando você coloca na pele da parte de trás da sua mão, tá de boa, tá morninho, tá gostoso, temperatura de banho de bebê. Depois que chegou nessa temperatura, essa mistura, você vai colocar no recipiente. E esse recipiente é o recipiente que vai para a batedeira depois, se você tem uma batedeira, beleza? E vai adicionar também um pacotinho de fermento. Agora, um pacotinho, se você é que nem eu, que compra fermento em quilo, um pacotinho equivale a 7 gramas, mas pode usar 8 mesmo, vai dar certo, tá legal? E essa é a nossa esponja. Daqui uns 10, 15 minutos, nós voltaremos para ela que ela já vai ter se desenvolvido. Enquanto isso, pegamos uma panela, adicionamos 2 colheres de sopa de manteiga e 2 dentes de alho picados. Agora pode ir para o fogo médio. Assim a manteiga começa a derreter. E logo em seguida, o aroma do alho começa a chegar no ar, né? E assim que chegar, você já pode desligar, que chegou o ponto que nós deveríamos ter chego. Demora uns 2 minutinhos, é coisa breve, sabe? É só pra realmente dar uma domadinha, assustar esse alho um pouquinho. Adoro o cheiro de alho no ar. Vocês têm algum cheiro que vocês gostem? Agora eu tô preparando as partes secas. 3 xícaras de farinha em um outro recipiente e 1 xícara de farinha para pão. Agora, se você não tem farinha para pão, tudo bem, faz a receita com 4 xícaras de farinha normal. Mas, se você quiser fazer um investimento e começar a comprar umas farinhas com um grau de proteína maior, eu sugiro que você faça do jeitinho que eu acabei de explicar, 3:1, tá certo? Mas ambas as formas vai dar certo. Eu já fiz com 4 xícaras de farinha normal e recomendo. Aliás, eu acho até que essa receita aqui é uma boa receita para ser o primeiro pão que alguém vai fazer. É muito fácil, não tem como errar. E é muito gostosa, muito prazerosa. Aí depois eu adicionei as partes secas com a nossa esponja e adicionei também
manteiga com o alho picado, que já estava numa temperatura ambiente. Tá legal? É rapidinho para esfriar. Aí peguei o gancho da batedeira e bati uns 5 minutos. É bem breve. Assim que ela começar a descolar do recipiente, já tá pronto. Essa massa é uma massa muito bonita de pão, na minha opinião. Assim que eu tiro ela, acho que dá pra ver o quão elástica ela é. Deixa eu ver se eu consegui pegar em vídeo. Sério, olha ali, olha que massa bonita. Nossa. Acho que vou fazer de novo já. Mas enfim, aí você unta, né? Coloca um pouco de farinha na superfície onde você vai trabalhar a massa, faz uma bola e divide. Aqui eu dividi em 8 partes, então vai render 8 pãezinhos. E depois que eu dividi, eu fiz com que cada uma dessas pequenas partes de pão, cada uma dessas divisões de pães, virassem umas bolinhas. Trabalhei trazendo a parte para baixo da massa e depois, usando a própria mão, assim, de ladinho, fiz esse movimento circular para que elas ficassem bem redondinhas. Tem problema errar? Não, vai dar certo se você não fizer bem redondinha também. Por isso que eu falei que esse é um pão bom para quem não faz muito pão em casa. Vai ficar bonito. E daí, depois que você fez essas bolas com os pães, você deixa ele descansando por uns 30 minutos, num lugar escuro, mais quentinho, para o fermento desenvolver. Depois de 30 minutos, você abre a massa como eu abri ali, só apertando com a própria mão e enrola. Bem facinho. Olha lá, de novo. Aperta contra a superfície e enrola. Não tem como errar. Aí eu fiz pequenos cortes. Cortes bem rasos agora, tá certo? E agora vem a parte que é um pouco mais difícil. Aqui eu adicionei 8 xícaras de água e meia xícara de bicarbonato de sódio. Assim que começar a ferver, você adiciona os pãezinhos, 30 segundos de cada lado dos pãezinhos nessa água fervendo. Essa é uma técnica que se chama kettling, que é uma técnica de ferver o pão antes dele ir para o forno. Muito comum na culinária da Alemanha, da Polônia. Tanto é que a gente faz com os pretzels e também faz com os bagels, que eu faço muito aqui em casa. Então, 30 segundos de cada lado, vira e depois coloca os pãezinhos na forma de novo, tá certo? E às vezes as pessoas ficam assim meio decepcionadas, porque depois de colocar o pão naquela água fervendo, ele fica com um formatinho assim meio murchado, né? Meio... a pele, a superfície dele fica meio enrugada. Vamos ser bem sinceros, né? Como se alguém tivesse cicatrizes de acne. Mas ele vai se arrumar, vai ficar bonitinho depois de ir pro forno. Então não perca fé, tá? Aí você pega uma gema e bate essa gema e espalha ela em cima de todos os pãezinhos.
Em seguida, jogue um pouco de sal grosso. E agora é o corte definitivo mesmo que a gente vai fazer nos pãezinhos. Pode cortar um pouco mais profundo porque esse é o corte final. Leve para o forno pré-aquecido a 220 graus Celsius, em torno de 10 a 13 minutos até eles estarem bem morenos. E é assim que ficam eles. Muito bonitinhos, pães pretzels para você comer com cachorro quente. Espero que você goste dessa receita assim como eu. Se você gostou, dá um like, compartilha e eu vejo vocês na próxima, na cozinha. Tchau! Acho que eu tenho que ir. Meu filho acordou da soneca. Por isso que eu tô saindo correndo. Tchau!